Exemplo 2. Então, vou imaginar agora o seguinte. Eu tenho um bloco metálico, certo? De 50 gramas, que vai ser colocado numa dada quantidade em massa de água. Um recipiente com água aí. Certo? Aqui eu tenho água. Essa água, eu quero saber qual é a massa que devo ter para ele ter a mesma variação de temperatura. Então eu vou ter aqui a mesma variação para o bloco metálico. Certo? E a mesma variação sofrida para a água. Certo? Aqui é a água. Ele vai ser colocado, vai sofrer a mesma variação térmica aí. Quer saber qual é a massa de água que eu devo ter nesse recipiente para que haja essa mesma variação de temperatura. Sabendo-se que o calor específico da água é igual a 1 caloria por graus Celsius e que o calor específico aqui do metal ele é igual a 0,22 calorias por graus Celsius. Então vamos analisar. Ele diz que é para a mesma variação de temperatura. Então vamos fazer separado aqui, ó. Eu tenho o Q do metal. Quem é o Q do metal para a gente? A quantidade de calor do metal. Vai ser a massa do metal vezes o calor específico do metal vezes a variação de temperatura sofrida. Certo? Então eu posso afirmar que a variação de temperatura sofrida pelo metal vai ser igual, né? No caso aqui, sim, a variação vai de 60 para... Ele vai de 20 para 60, certo? Ele tem a variação aqui inicial de 20 graus centígrados para uma variação final de 60 graus centígrados. Ok? E eu posso afirmar aí, a questão ele pede o seguinte. Sabendo que o calor específico do alumínio é de 0,2 calorias, determine o equivalente térmico em água do bloco de alumínio. Então, eu estou falando para a mesma variação de temperatura, certo? Então, eu estou dizendo o seguinte aqui. Deixa eu botar assim que é mais fácil para a gente. Esqueci de botar aqui o que da água. O que da água, certo? O que da água. Vai ter lá a massa da água, que eu quero descobrir. Calor específico da água, vezes a variação de temperatura. Eu vou igualar, né, uma vez que eu vou ter a mesma variação de temperatura, as quantidades de calores aqui, para descobrir qual é essa equivalência que eu tenho um em relação ao outro. Então, eu posso afirmar, né, que a massa da água, que é 50, né, vezes, essa variação por essa variação eu vou eliminar, porque vai estar na igualdade, são iguais, vai ter a mesma variação sofrida, né, que ele pediu para a mesma variação. Aqui 0,22, que é o calor específico da água, que é igual, que é do metal, e aqui da água. Que aí vai ser igual à massa de água, que eu quero descobrir, vezes o calor específico da água. Então, a massa de água que deve ter aqui dentro, para que ele sofra essa igualdade de quantidade de calor trocada, né, em módulo, né, porque ele vai ceder calor, esse cara vai ceder calor para a água, certo? Então, a massa de água que eu devo ter lá dentro do recipiente vai ser 50 vezes 0,22. Então, 0,22 vezes 50. Vou fazer a conta aqui do lado. Repete o 0. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 2, 10 com 1, 11. Tenho duas casas decimais, certo? Então, eu tenho que ter lá dentro 11 gramas de água, para que esse recipiente aqui ele sofra a mesma ideia da variação de temperatura de um para o outro. Ok? Para ter essa mesma quantidade de calor. Então, vamos para um exemplo 3 agora, que eu vou botar um gráfico. Pode vir cair gráfico também no Enem para vocês.
graus Celsius, quantidade de calor em calorias. Quilocalorias, fica melhor. Tá. Então é o seguinte, eu tenho um aquecimento aí do alumínio, cujo seu calor específico é de 0,2 calorias por gramas grau Celsius. Eu tenho aí a variação sofrida e a quantidade de calor, né, para essa variação aí. Então, ele está afirmando lá, né, quando ele tem uma variação de 10 para 60, ele tem aqui uma quantidade de calor, no caso de 10 quilocalorias. Lembrar que 1 quilo equivale a 1000, é isso? 1K. Então, 1 quilocaloria, 1 cacau, equivale a 1000 calorias. Então, vamos utilizar a nossa fórmula. A gente sabe lá, ó, né, que minha temperatura inicial aqui vai ser igual a 10, que minha temperatura final vai ser igual a 60, que a minha quantidade total aí do calor, né, essa variação aqui de quantidade de calor, vai ser igual a 10.000 calorias, que eu vou multiplicar aqui por 1000, por causa do K aqui, ó. Certo? Tem o calor específico que foi dado. A temperatura tá. E ele quer saber a capacidade térmica. Ó, tem esses dados aí. Bom, vamos lá para a fórmula de capacidade térmica. Capacidade térmica para a gente, né, vai ser a ideia da quantidade de calor pela variação de temperatura. Eu tenho esses dados aí? Tenho. Ó, eu tenho aqui, ó, e tem a variação de temperatura, então já posso jogar direto. Então a capacidade térmica, certo, é igual a 10.000 dividido pela variação de temperatura. 60 menos 10, está aqui no gráfico, ó, variação sofrida. Então minha capacidade térmica vai ser igual a 10.000 dividido por 50. Né? 100 dividido por 50 dá 2. Repete 2 zeros lá, ó. Então eu tenho capacidade de 200 calorias para cada grau Celsius. Mas para esses dados aqui, eu também posso achar a massa do corpo, certo? Uma vez que, ó, calor específico é a capacidade térmica dividido, né, pela massa, ok? Se eu tenho isso aqui, né, posso fazer extremos e meios aqui. Eu já tenho a capacidade térmica lá, então posso dizer que a massa, né, é igual a capacidade térmica dividido pelo calor específico. A capacidade térmica está ali, ó, 200. Né? O calor específico está aqui, ó, 0,2. 2.000, porque eu vou fazer o deslocamento de uma casa, dividido por 2. Então a massa do corpo aqui, ó, é de 1000. A unidade está em gramas. Então 1000 gramas, que equivale a 1 quilograma. Ok? Poderia usar também a ideia da quantidade de calor, né? Para achar a massa, poderia usar essa ideia aqui também. Ó. Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. A quantidade de calor eu tenho, né? Que é 10.000. 10.000, que é igual a massa. Eu quero descobrir. Calor específico 0,2. Variação de temperatura, 60 menos 10. Então, tem lá que 10.000
é igual a massa vezes 0,2 vezes 50. Deslocando aqui, né? E aqui, ó, dá 10. Então, eu tenho 10 vezes a massa é igual a 10.000. Logo, a massa é igual a 10.000 dividido por 10. Logo, a massa é igual a 1.000 gramas, que é a mesma coisa que 1 quilograma. Então, eu poderia achar ou dessa forma aqui, uma vez que eu já tenho a capacidade térmica, ou dessa forma aqui, usando os dados que eu tenho aqui, direto também. Então, são maneiras de se fazer, certo? Vou botar aqui mais uma questãozinha legal. Deixa eu apagar aqui. Vamos supor agora um sistema de troca de calor, quer saber a quantidade total de calor envolvido no sistema. Então, ó, vamos supor, exemplo 4. Eu tenho um sistemazinho aí, a água, H2O, e dois corpos aqui que foram colocados na água, certo? Então, um corpo aqui, esse outro corpo aqui, certo? A massa desse aqui é de 20 gramas, massa 1 do corpo 1, corpo 2, massa 2, 10 gramas. E no recipiente eu tenho 100 gramas de água. A água está inicialmente com a temperatura de 20 graus Celsius. Esse corpo aqui está com a temperatura inicial de 30 graus Celsius. Esse aqui está com a temperatura inicial de 10 graus Celsius. O calor específico do corpo 1 é de 0,1 caloria por gramas graus Celsius. O do corpo 2 é de 0,2 calorias por gramas graus Celsius. E a água, sabemos que é de 1 caloria por gramas graus Celsius. E esse sistema todo vai ficar em equilíbrio a uma temperatura de 15 graus centígrados, certo? Aliás, eu vou querer saber qual a temperatura aqui. Quer saber aqui qual é a coisa que eu não falei. Então, eu tenho esse sistemazinho aqui. Quer saber a temperatura de equilíbrio. Então, veja só. Eu tenho três corpos aqui. Eu tenho Q1 mais Q2 mais o Q da água. E eu sei que se o sistema é isolado, a troca entre eles, né? Isso aqui, a troca entre eles vai gerar zero de troca de calor, que alguém vai receber calor e o outro vai ceder. Né? Um recebe, outro cede. Então, vamos lá. Né? Massa 1, vezes calor específico 1, vezes variação de temperatura, final menos inicial. Massa 2, vezes calor específico 2, vezes temperatura final e inicial. Cada um aqui. Mais massa de água, mais, ou vezes calor específico da água, vezes a variação de temperatura. Tudo isso aqui é igual a zero. Bom, a massa 1 está lá, 20 gramas. 20 gramas. Calor específico de 1 eu coloquei aqui, de 0,1. Variação de temperatura, ó. Ele tem a temperatura inicial de 10 graus centígrados. O outro, massa 2, 10 gramas. O calor específico dele,
é de 0,2. Quero saber a temperatura final, sabendo que ele estava com a temperatura inicial de 30 graus. Mais massa de água, 100 gramas. Calor específico da água, 1. Final, que eu quero descobrir. E a inicial da água é de 20 graus centígrados. Tudo isso aqui é igual a 0. Bom, multiplicando aqui vai ficar 2. Né? Aí eu tenho lá θ menos 10. Mas aqui vai ficar 2 também. Né? Porque você vai cortar a casa vezes 1. θ menos 30. Aqui temos lá 100. θ menos 20. 2 θs, 100 θ, né? Então, vou botar 2 θ menos 20, mais 2 θ menos 60, mais 100 θ menos 200, menos 2000. Né? Que é a multiplicação desse cara aqui. Posso somar menos 20, menos 80 e menos 200, menos 2000. Somando aqui os θs, né? 2 θ com 2 θ com 100 θ, eu vou ter 104 θs. Menos 20 com menos 60, 80. 2000, né? E 80. Tudo isso aqui é igual a 0. Coloquei do outro lado. Então, vou passar o 2080 para o outro lado. Então, eu tenho lá 104 θ é igual a 2080. Então, θ para a gente vai ser igual a 2080 dividido por 104. Então, vamos dividir isso aí. Certo? Cara, quem quiser, é o que eu falo, né? Tem que ter aquela manhãzinha da matemática. Né? Eu vou dividir, bota lá, 2080 dividido por 104. Mas se você perceber aqui, ó, esse cara é o dobro desse aqui. Então você já pode fazer isso aqui, ó. Então só aí o zero. O zero você vai repetir. Você elimina aqui. Né? Porque aqui vai ser por 2, ó. Aqui vai dar 8, aqui dá 0. Acha o 0. Então não há necessidade de fazer a conta assim. Você pode, né, avaliar. É aquela manhã, a manhãzinha, né, a malandragem, para sair a conta mais rápido. Então aqui, ó, vai ficar o 2 daqui e repete o 0. Então, minha temperatura final vai ser de 20 graus centígrados. Certo? É a nossa temperatura de equilíbrio térmico. Temperatura de equilíbrio térmico. Dessa questão aí. Ok? Vou botar mais um aqui. Uma legal. Deixa eu pegar o apagador aqui. E uma coisa importante a gente tem que perceber, em relação à análise da forma da equação de calorimetria, fundamental da calorimetria. Deixa eu botar ela aqui para a gente analisar um negócio aqui. Ó. Vou botar aqui como observação. A gente sabe que quantidade de calor vai ser igual a massa, calor específico vezes variação de temperatura. Essa variação de temperatura aqui, se a variação de temperatura para a gente aqui, a temperatura final for maior que a temperatura inicial, certo? Então eu vou ter uma quantidade de calor positivo, maior que 0. Porque a variação que vai determinar se você vai ceder calor ou receber calor, certo? Então aqui você, né, positivo, então você vai ceder calor, certo? A idade positivo, então você vai estar tendo essa variação positiva. Então aqui agora, ó, quando a minha variação de temperatura, onde a temperatura final for menor que a temperatura inicial, nós vamos ter aí, ó,
uma quantidade negativa, então eu cedi calor, certo? Aqui recebe, aqui cede calor, ok? Então, aqueles processos de calor, endotérmico, exotérmico, né? Quando você tem positivo, ele é endotérmico. Quando tem negativo, é exotérmico. Então, você tem essas ideias também. Segue o mesmo raciocínio. Ok? Então, preste atenção na hora da análise. Quem vai determinar se você vai ceder ou vai receber calor, né? É a nossa variação de quantidade de calor aqui. Deixa eu achar uma questãozinha para a gente ver se coloca essa análise. Não tem uma. Vou pensar que tem uma questão aqui para analisar sim, mas vamos lá. Deixa eu botar aqui uma outra ideia como exemplo. Eu tenho um calorímetro. Inicialmente tem água dentro. E esse calorímetro ele tem uma capacidade térmica. Eu quero descobrir aqui qual é. Certo? Inicialmente você tem água dentro do calorímetro a uma temperatura inicial de 30 graus centígrados. A água dentro do calorímetro. Então vamos pensar, você tem um recipiente, dentro do recipiente tem água a 30 graus centígrados. Logo, a temperatura inicial também desse calorímetro é quanto? 30 graus centígrados. Ok? Eu vou colocar um objeto aqui, um metal, de calor específico de 0,11. Ele tem uma massa aqui de 100 gramas. A massa de água contida aqui é de 200 gramas de água. Eu quero saber a capacidade térmica desse cara para que o sistemazinho, sabendo que esse metal inicialmente tem uma temperatura de 110 graus centígrados, e houve o equilíbrio térmico deles, desse sistema todo, calorímetro, água e metal, quando foi colocado aqui dentro do recipiente, chegou a uma temperatura final, né, do sistema isolado de 50 graus centígrados. Eu quero saber qual é a capacidade térmica desse cara aqui. Então, na realidade, você tem a água, você tem o metal e tem um calorímetro de capacidade térmica aqui que eu não sei qual é. E eu quero descobrir qual é a capacidade térmica dele. O sistema é isolado, termicamente isolado. Então, a gente sabe que as trocas de calor é igual a zero, certo? Então, eu vou ter lá Q do metal mais Q da água mais Q do calorímetro. Tudo isso aqui é igual a zero. Bom, eu tenho massa do metal, tenho o calor específico dele, tenho a variação sofrida, então eu vou usar a formulazinha que é igual a MC delta θ, né? Tem gente que gosta de falar, que macete, é MC delta T, T de θ, certo? Então, ó, massa do metal, vezes calor específico do metal, vezes a variação de temperatura sofrida pelo metal aí, mais massa de água, calor específico da água, vezes a variação de temperatura sofrida pela água. Bom, no calorímetro eu não tenho a massa de calorímetro aí, mas eu tenho a variação de temperatura, que é a capacidade térmica. Sabemos, né, que, por exemplo, a quantidade de calor é igual a MC delta θ. Ó. E esse carinha aqui para a gente é a capacidade térmica, certo? Então eu posso dizer aqui que, já coloquei isso para vocês, é igual a delta θ. Né? C para a gente pode ser igual a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Então a gente vai usar isso aí. Então mais, né,
capacidade térmica vezes variação de temperatura. Então, vezes final menos inicial, que a gente tem ambos. Tudo isso aqui é igual a zero. Pronto, agora vamos substituir. Massa do metal, 100 gramas. Calor específico do metal, 0,11. Variação sofrida, ó. Ele estava a 110, passou para 50. Então, 50 menos 110. Mais, massa de água, 200 gramas de água. Calor específico da água, a gente já sabe que vale quanto? 1. Variação de temperatura. Ele chegou a 50 graus, mas ele estava inicialmente a 30. Ó. A água e o calorímetro inicialmente estavam com a mesma temperatura. Mais capacidade térmica que eu quero descobrir. Variação de temperatura mesmo da água aqui, ó, 50 menos 30. Beleza. Aqui multiplicando vai ficar 11, né? Aqui eu tenho a diferença da 60. Então, 11 vezes 60 vai dar 660. Né? Negativo. Porque esse cara aqui vai ficar, na realidade, menos 60. Na multiplicação. Aqui eu tenho 200. Né? Aqui vai ficar 20. Então, 200 vezes 20. Aqui mais. Né? 200 vezes 20 vai dar 4.000. Aqui eu tenho 20 vezes a capacidade térmica. Bom, essa multiplicaçãozinha aqui, né? Acho que eu botei aqui. Deixa eu botar mais um zerinho aqui para ficar fechado. Vou botar aqui 1.000 gramas. Que aí fica legal o número. Certo? Só para ficar o número fechadinho, porque eu estou fazendo de cabeça essa questão. Pronto, tem isso aqui. Vou fazer a diferença aqui, ó. Então, tenho menos 6.600, menos 4.000. Então, eu tenho que 20 vezes a capacidade térmica. Vai ficar igual. Vai ficar negativo, passa para o outro lado positivo, né? Aqui vai ficar menos 2.600. Né? Se eu tenho 6.600, tiro 4.000, vai ficar 2.600. Certo? Mais 26. Quando eu passo para o outro lado, ele passa positivo. Então, tem lá 2.600. Então, minha capacidade térmica desse calorímetro aqui, tem lá 2.600, dividido por 20. A metade de 260 é 130. Então, eu vou ter lá 130, né, calorias por graus Celsius. Ok? Então, sempre analisar, montar a questão. Logo, logo a gente vai falar de calor sensível, de calor latente, aqui calor sensível. Vamos ver as transformações feitas nas substâncias, as mudanças de fase. Então, até a próxima aula.